Aí foi preciso que alguém, em nome dessa unidade, em nome do avanço, não é, tivesse uma atitude desassombrada, corajosa, e aceitasse empunhar aquela bandeira. E o Leite Chaves aceitou ser o candidato a senador. É bom registrar também que naquela oportunidade o MDB era tão fraco no Paraná que ele tinha apenas 8 deputados estaduais e 4 ou 5 deputados federais. Era essa a força, a grande força do MDB até as eleições de 74. Né? E com a sua participação, então, era isso que você pretendia, com a sua participação, aumentar esse número de deputados federais e deputados estaduais nessa eleição. E essa campanha, como é que ela desenvolveu essa campanha de 74, que você foi praticamente o comandante que levou aquele quadro pequeno, aquele quadro, embora pequeno, mas a vitória no Paraná? Quer dizer, o partido era muito frágil. E eu tinha que estabelecer um esquema que me permitisse andar o estado todo. Como na época existiam somente 1000 quilômetros de asfalto no Paraná, fizemos um esquema de tal sorte que quando as chuvas viessem, eu já tivesse percorrido as estradas não asfaltadas. Então, consistiu o meu esquema em 2 peruas, né? Boas, na verdade, um serviço de som perfeito, um ia na frente, anunciando a minha chegada. Venham ver Leite Chaves, o candidato a senador, venham escutar Leite Chaves. E aquilo despertava curiosidade. Na hora determinada eu estava ali, a perua ia para frente. E assim andávamos o estado todo. Eu tive a sorte nisso tudo de tê-lo, inclusive a você, Silvio, como meu assessor. Você era um homem que conhecia a política do Paraná. E você foi de extrema importância para mim. Você, inclusive, me ajudava, me orientava, porque, digamos, era muito difícil você conhecer os meandros. Além do AB5, da violência dominante, você, digamos, não tinha muita liberdade, inclusive, para saber como comportar-se. Você conhecia tudo isso. Tanto é que uma vez, um político amigo meu chegou e me disse: olha, Leite Chaves, esse caso é muito difícil. Esse caso aí é muito violento na política. Aqui no Paraná só tem raposas. E você, para esse meio, o seu partido não existe. Eu digo, meu amigo, eu estou de mãos calosas de arrancar rabo de raposa por aí na minha vida, de advogado. E foi assim. Quer dizer, andamos o estado todo, e no final, o que nos elegeu foram 2 fatos. A mensagem, a organização que se operou em torno da gente, o apoio integral do povo, a partir também da classe média, depois os operários, porque passamos a defender os boias frias, e houve um fato muito singular, pelo qual você é responsável, que eu queria dizer pela primeira vez em público desse programa, se vocês me permitirem. Mostrando que você, às vezes, pode não saber por que ganhou a eleição, mas seguramente você sabe por que não perdeu. Se você permitisse e o programa desse a oportunidade, eu contaria esse fato pela primeira vez. Mas vai ser interessante. Nós estávamos já vimos Iguaíra, já tínhamos vencido as estradas lamacentas. As chuvas começaram, eu estava chegando em Cascavel. Eu recebi um convite para participar de um grande programa que tinha em Curitiba, chamado Grandes Encontros. A minha primeira determinação foi não vir, porque os jornais nada publicavam sobre a gente. Havia impedimento, havia receio, o MDB era tido como um partido perigoso. Mas aí você me disse: olha, Chaves, é bom que você vá a esse programa, porque você não é bem conhecido em Curitiba, e você vai ter sua mensagem. E eu terminei vindo ao programa. Quando eu cheguei, era de Valsemar, um rapaz muito elegante. Valsemar Souza. Valsemar, ele era amazonense, até ele me tratava com muita simpatia, senador, Vossa Excelência. Mas na época ninguém nem acreditava ainda na minha vitória, embora as pesquisas já dessem. E eu não sabia, quer dizer, muita atenção, eu disse: olha, Vossa Excelência vai entrar no programa com esse papagaio. Porque os símbolos são importantes na vida das pessoas. O Jânio tinha a vassoura, o Partido Democrata nos Estados Unidos tem o burro, o Partido Republicano tem um elefante. E o seu serviço papagaio é um símbolo nacional. E você, numa causa que teve há muito tempo, que terminou no Supremo, que você ganhou, onde houve um entrever entre 2 famílias em Arapongas, não é verdade? Então, virou. Você tem direito a esse símbolo nacional. No nosso programa, o senhor vai entrar com esse símbolo. Eu disse: mas vocês estão enganados. Podem não acreditar na minha mensagem, mas eu não vim para ridicularizar ninguém. Quer dizer, se eu quisesse símbolo, eu teria qualificação bastante para escolhê-lo.
Então, jornalistas, dos melhores, eu nem me lembro bem quais eram, mas eu sei que depois era uma coisa muito perigosa, era um programa patrocinado pelo próprio governo para mostrarem que eu, o candidato do MDB, era uma caricatura. Aí um deles me perguntou, disse, o senhor já foi prefeito de Londrina? Eu digo, não, senhor. Mas já foi deputado federal? Eu digo, não foi. Mas o senhor é muito ousado, o senhor nunca foi nada e quer ser senador pelo Paraná? Aí eu disse, mas o que é que diz a Constituição? Que para você ser senador, tem que ter 35 anos de idade, ser eleitor e saber escrever. Estão aqui meus documentos. Aí aquilo já mudou o quadro, né? Aí em seguida um deles disse, o senhor é paranaense, aqui da Lapa, uma cidade aí qualquer. Agora com o meu sotaque, né? Eu disse, não, eu sou paraibano. Ele disse, mas o senhor é muito ousado. O senhor paraibano quer ser senador pelo Paraná? Eu digo, como é o nome de uma praça que tinha aqui? Ali. Zacarias de Góes. Eu digo, o senhor sabe quem foi Zacarias de Góes? Zacarias de Góes foi o meu conterrâneo. Foi o primeiro governador do Paraná, nem por isso deixou de receber a maior homenagem que Curitiba já prestou a alguém. Além do mais, a Gazeta do Povo, né, e a Universidade do Paraná foi fundada por Edmundo Lins, um conterrâneo meu, do meu estado. O senhor não pode discriminar. A grandeza nossa não é em sermos paraibanos, paranaenses, pernambucanos, é em sermos brasileiros. O senhor pode ser senador pelo São Paulo, pelo Amazonas. Então foi de extrema importância. Um programa feito para a minha destruição terminou sendo um instante de grande propaganda da minha campanha. Porque aqui em Curitiba, até então, só tinha saído uma notícia a meu respeito. Foi no Estado, no jornal Estado, de Paulo Pimentel, em que saiu uma fotografia minha dizendo, o navegante, esse é o candidato do MDB. Ele diz que a sua embarcação é muito frágil, mas se ele atravessar o rio e o povo ouvir a sua mensagem, ele será eleito. Então foi a primeira que saiu e muito positivo. E atravessou o rio. Atravessou. É preciso também, como registro, dizer que àquela época existia o horário eleitoral, o horário gratuito eleitoral no rádio e na televisão. Mas não existia a tecnologia que existe hoje, não existiam os recursos que hoje embasam esses programas, e não existia também a figura do marketólogo. Mas o candidato não era, como alguns gostam de dizer hoje, o candidato não era um sabonete a ser vendido. Ou você tinha mensagem, ou você falava, ou você se expunha e recebia compreensão popular, ou as coisas não andavam. Nessa. Então, E tinha uma coisa mais importante, não existia gravação. Não existia o videotape. Não tinha gravação, não tinha videotape, era ao vivo. E para o MDB, mais ao vivo ainda, porque MDB eles punham uma câmera em cima do candidato e ele tinha que, daquilo que ele tinha que fazer o programa sozinho. Exatamente. Não? Era desse jeito. Silvio, um fator positivo. E você concorria para isso, nossos companheiros. Aliás, o povo começou a participar, a fonte política de maior expressão criativa é o próprio povo. Você, quando se enquadra, então se lembra você que eu saía, né? Então Leite Chaves amanhã está em Cambé a tantas horas, Rolândia a tantas, Cascavel, papapá, sábado a tantas horas, neste local. Aí correndo com riscos, nós estávamos na televisão. Sempre onde estivéssemos, nós chegávamos. Então o pessoal ia acompanhando, né? Aquela campanha. Isso foi muito importante, aquela organização que fomos capazes de dar. Quer dizer, você se lembra que éramos poucos candidatos, aliás, não chegávamos nem a preencher a chapa. Mas mesmo assim havia um sentido profundo de cooperação. o MDB